Boa noite. Espero que você tenha tido um bom domingo com as bênçãos de Deus. Eu quero convidar você, antes de abrirmos a Bíblia, fazermos uma oração juntos e em seguida nós vamos para a palavra. Oremos. Deus de amor, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor concede a cada um de nós de estarmos aqui na tua casa de oração para adorar ao Senhor e para aprender mais da tua palavra. Nós, nesse momento, pedimos também a tua bênção para cada uma das famílias representadas aqui, desta comunidade, que o Senhor venha abençoar de maneira especial a cada um. Também, ao abrirmos a tua palavra, que o Senhor venha falar ao nosso coração e que possamos abrir mão daquilo que sabemos, daquilo que achamos que já entendemos, e que possamos nos abrir para entender um pouco mais da tua palavra. Coloque em nós o teu Santo Espírito e permita, Senhor, que pela tua graça, que pela tua misericórdia, nós possamos sair daqui na certeza de que o Senhor está conosco, na certeza de que o Senhor nos ama, na certeza de que o Senhor não desistiu de nós, na certeza de que o Senhor tem um interesse grande em mudar a nossa vida. Nós oramos pedindo a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, se você estiver aí com a sua Bíblia e quiser acompanhar, no livro de São João, capítulo 10. São João, capítulo 10. Achou? São João 10, verso 10. Tudo bem? Podemos ler? Então vamos lá, capítulo 10, versículo 10. Diz assim: Jesus está dizendo: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nós podemos entender essa passagem bíblica de uma maneira muito literal e que vai fazer todo sentido, se nós entendermos que Satanás, o plano dele, é que eu e você sejamos roubados, destruídos e mortos. Podemos entender no sentido literal. Mas nós também podemos trazer uma aplicação para o sentido também simbólico, para o sentido também figurativo, no sentido de que o plano de Satanás não é apenas esse literal de ver a gente mal, prejudicado. Mas a gente pode entender também que o plano de Satanás é roubar, matar e destruir a ideia ou pensamento de que você não precisa de Jesus. De que eu e você não precisamos de Jesus. Afinal de contas, a gente consegue guardar o sábado, a gente consegue dar o dízimo, a gente consegue vir à igreja, a gente consegue usar uma roupa legal. Mas é isso que vai pôr a gente no céu? Não. Né? A gente pode comer bem, a gente pode ter tudo maravilhoso. Mas não é isso que vai nos colocar no céu. Se fosse isso, Jesus então já tinha, não precisava morrer. Porque os fariseus, eles cumpriam muito bem isso à risca, não é verdade? Eles eram muito assim, bons nisso daí. Na prática, na obediência. Inclusive o apóstolo Paulo, quando ele está fazendo a sua defesa em alguns tribunais, ele diz que ele era irrepreensível. Não é isso que a gente vê? Ele era irrepreensível. E aí,
Obviamente, é claro que Satanás ele não quer que eu e você tenhamos a ideia ou que entendamos, ele não quer que a gente compreende que primeiro é Jesus, primeiro a gente é salvo por Cristo. E depois, tudo o que vem depois vai ser uma consequência. E vai ser algo que não vai ser pela nossa força. Não vai ser pelo nosso poder, pela nossa capacidade ou pela nossa inteligência. Mas vai ser Cristo habitando em nós e nós fazendo aquilo que só Cristo em nós é capaz de fazer. E aí tem a outra parte do texto, onde Jesus ele diz, lembrando que essa fala aqui, ela é a fala do fundador do cristianismo, que é Jesus. Ele é o fundador do cristianismo. Quando a gente lê as cartas do apóstolo Paulo, que inclusive nós estamos estudando a lição da escola sabatina, onde a gente está ali analisando a carta de Filipenses e de Colossenses. E a gente dá um valor muito grande, né? Por quê? Porque foi o apóstolo Paulo quem escreveu. Então, se a gente dá um valor grande para aquilo que o apóstolo Paulo escreveu, mais ainda a gente vai dar um valor para o fundador do cristianismo, para aquele que chamou o apóstolo Paulo. E esse que chamou o apóstolo Paulo, que é Jesus Cristo, ele diz, na segunda parte do verso 10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quando nós lemos a parábola não, aquela metáfora que Jesus se utiliza dela para falar que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos, ele diz que o ramo ele só pode ter vida e produzir bons frutos se ele tiver de que jeito? Ligado na videira. E Ellen White, ela traz um grande complemento quando ela diz que aquele que está ligado a Cristo, como o ramo está ligado à videira, esse recebe da videira, por que recebe da videira? Porque é a videira que está com as suas raízes sobre o solo, recebendo ali toda a vida, todo o nutriente que a terra pode oferecer, e assim que essa videira recebe tudo isso, e muito mais, que a gente não sabe, né, dar nome aqui, então essa videira ela distribui isso para os ramos que estão nela ligados. E sem miséria, sem economia. Então Ellen White diz que o ramo ele recebe essa seiva, esse nutriente, esse alimento, e é esse alimento, é essa seiva, é essa vida que emana da videira, que vai para o ramo, que faz o ramo fazer o quê? O que acontece com o ramo? Ele produz frutos. Logo, não é o ramo que produz o fruto. Quem que produz o fruto? É a videira que dá para o ramo o poder de produzir o fruto. Vocês devem lembrar que quando nós estudamos a lição da escola sabatina do trimestre passado, Josué, na sua última fala, ali na sua despedida, digamos assim, ele disse, olha, lembrem do que Deus fez por você. E ele faz uma recapitulação. E aí ele fica em silêncio. E o povo diz para Josué, nós serviremos ao Senhor. Nós vamos obedecer ao Senhor. Nós vamos fazer isso. Nós vamos ficar ligado a Ele. Porque a gente entendeu que a gente precisa ser ramo. E o que Josué diz para eles em seguida? Josué parece que foi um pouco duro ali com eles. O que ele fala ali? Vocês lembram? Alguém consegue lembrar? Pode dizer, não tem problema nenhum você falar, tá? O que Josué fala? Me ajuda aí. Isso, ele fala isso. Mas antes dessa fala ainda, ele fala o quê? Vocês lembram? Isso. Isso. Como é? Eu acho que vale a gente ver o que ele fala. Vamos lá? Vamos lá. O que vocês disseram está tudo certo.
mas ainda não é essa fala dele que eu estou aqui trazendo. Vamos lá, Josué 24. Você pode segurar aí em João. E vamos lá, Josué 24. É importante a gente ver isso para fazer o sentido aqui da nossa mensagem. Vamos lá. Josué 24. Eu quero ler um verso ali com vocês, que é o verso que vai casar aí com a mensagem. Hã? Isso, também, mas ainda não é essa parte. Tá tudo que vocês disseram, tá tudo certo, mas ainda não é essa parte. A parte que eu estou querendo aqui, que eu perguntei para ver se alguém conseguia trazer, né, é essa aqui, ó, no capítulo 24, no versículo 19. O que Josué fala ali? Ele fala ali, ó, então Josué disse ao povo. O que ele disse para o povo? Isso, ele está dizendo assim, ó, vocês não podem servir ao Senhor. Por que Josué estava dizendo isso? Que eles não podiam servir ao Senhor? Por quê? Porque Josué sabia e ele entendia com muita clareza que todas as ações do povo para com Deus e para com o próximo eram ações porque Deus estava neles agindo para que eles pudessem ser capazes de fazer a vontade de Deus. O apóstolo Paulo, ele entendia isso muito bem. Quando você lê o primeiro versículo da carta que ele escreve para Colossenses, ele diz lá, eu, apóstolo Paulo, servo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, não pela vontade dele. Quando Paulo diz isso, ele não está dizendo assim, tipo, por dizer. Ele está dizendo, olha, eu sou apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, porque Deus está em mim, porque Deus me chamou. E o tempo todo, no testemunho dele, em nenhum momento ele dizia, porque Deus viu em mim algo importante, afinal, eu fui criado aos pés, eu fui educado aos pés de Gamaliel. Você não vê Paulo se utilizando de nenhum daqueles recursos que dava para ele um status como judeu, como líder, né, como fariseu, para se apoiar e dizer, olha, então, é que vocês não sabem, né, mas eu sou apóstolo de Jesus Cristo por causa dos meus méritos. Eu tenho uma origem que vocês não têm. Não é isso que ele diz. Ele fala, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Então eu e você só estamos aqui hoje, nós só estamos na igreja, nós só estamos caminhando com Jesus porque Deus quis. Eu e você só sentimos vontade de ler a Bíblia porque Deus está em nós. Nós somos maus. O profeta Isaías, ele diz, olha, do fio do cabelo até a unha do pé, é feridas, é o que mais? Tá ali, né? Algo feio, é machucado, é algo nojento, purulento, que fede. Ou seja, nós não somos bons. Nós não somos bons. Então, quando Jesus está dizendo, olha, o ladrão ele vem para roubar, matar e destruir. É isso, ele quer tirar de nós essa capacidade da gente pensar e entender que nós só estamos vivos e a gente só pode fazer o bem e a gente só pode ajudar alguém, não é porque a gente é bom, não é porque a gente escolheu fazer o bem, mas é porque a gente deixou Deus habitar em nós. E a gente dá um trabalho grande para Deus, dá ou não dá? Você sabe que você dá trabalho para Deus, assim como eu também sei. A gente é duro na queda. A gente é duro na queda. Por quê? Porque o tempo todo nós estamos tentando entrar no céu com as nossas forças. E nós não vamos entrar no céu com as nossas forças. Não vai ser as nossas obras que vai nos colocar no céu. Não vai ser o meu jeito legal de tratar as pessoas, não vai ser o meu jeito correto de me alimentar, de pensar bem, de ajudar as pessoas. Isso não vai me colocar no céu. Sabe por quê? Porque a gente tem um problema muito sério. O nosso problema é que quando a gente faz essas coisas, a gente começa a pensar
que Deus gosta da gente por causa disso que a gente faz. E na verdade, não é por isso. É porque Deus, Ele é amor. E Ele nos ama. E Ele quer nos salvar. Mas a gente precisa ter uma atitude que vai mudar tudo. Jesus, Ele fala assim, olha, se vocês não se tornarem como criança, vocês não vão entrar no céu. Não vão entrar. Por quê? Porque uma criança, ela confia plenamente. Ela confia cegamente. Uma criança, ela é simples. E a gente complica. Uma criança, ela é humilde. Ela não fica disputando se ela é melhor, se ela não é melhor. Não, ela não fica entrando em questões. Ela é uma criança. Então o que a gente precisa ter é pegar essa atitude de criança, que é a simplicidade, a humildade e a confiança plena. De que tudo, o apóstolo Paulo ele não fala assim, ó, tudo que vocês fizerem, façam em nome de quem? Em nome de Jesus. Por quê? Porque tudo é Jesus. Tudo é Jesus. Então eu preciso de Jesus, porque se eu não tiver Jesus, eu não vou entrar no céu. Esse é o ponto. Vamos ver um pouquinho mais? Vamos lá agora para a primeira carta do apóstolo São João, lá pertinho de Apocalipse. Vamos lá? Capítulo 3. Capítulo 3 de São João. Da carta, tá? Lá pertinho de Apocalipse. Capítulo 3 de 1 João. Achou? Nós vamos ler o verso 8, tá? Capítulo 3, versículo 8. Vamos ver como é que Jesus traz para mim e para você a vida em abundância. Capítulo 3 da primeira carta de João, verso 8 diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. E aí o apóstolo João, que vivia escorado em Jesus, mesmo depois que ele partiu, ele diz lá: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Amém? É para isso que Jesus se manifestou, para destruir aquilo que o diabo tem feito no mundo, nas nossas vidas, e que eu e você, por mais bons que a gente ache que nós somos, nós não vamos conseguir desfazer essas obras do diabo sozinhos. Nós só vamos conseguir com a ajuda de Deus. É Jesus em nós. Ou seja, é o tempo todo a gente precisa estar abrindo mão de nós mesmos e dando espaço para Jesus. É toda hora é Jesus. Todo momento precisa ser Jesus. Então é Ele quem vai destruir as obras do diabo na minha vida. Não sou eu, porque eu não tenho capacidade de fazer isso. Uma vez Jesus chegou para os fariseus, São João 5, 39 e 40, ele disse assim: vocês examinam as escrituras porque vocês acreditam ter nelas a vida eterna. E é elas que falam de mim. Aí no verso 40 ele fala: e eu estou aqui, vocês não me recebem. Então, não adianta nada. Então não é o muito saber, não é o grande conhecimento, não é o grande fazer, não é a obra. É Jesus. Primeiro precisa ser Jesus. Eu posso ler a Bíblia todo ano, eu posso ler 4 vezes a Bíblia por ano. E às vezes a gente faz isso, né? A gente está lá lendo a Bíblia, estuda a lição da escola sabatina. Por quê? Porque a gente quer ter paz. Então a gente estuda a Bíblia para ter paz. E quanto mais a gente estuda a Bíblia para ter paz, mais a paz foge de nós. Quanto mais a gente vem à igreja para buscar a paz, o amor e a liberdade,
mais a paz, o amor e a liberdade foge de nós. Por quê? Porque nós achamos que é pelo fazer essas coisas que nós vamos receber a paz, que nós vamos receber o amor, que nós vamos experimentar a liberdade. E não é fazendo isso. Não é estudando que a gente vai conseguir isso. Isso é bom, mas isso são conceitos que a gente vai aprendendo. Se nós não recebermos o Jesus da Bíblia e deixar ele conduzir a nossa vida, não adianta nada a gente estudar a Bíblia. Não adianta nada a gente estudar a lição da escola sabatina. Não adianta nada a gente fazer coisas legais. Não adianta nada. Não adianta nada eu vestir uma roupa bonita que cobre dos pés à cabeça. Não adianta nada. Não adianta eu comer perfeitamente. Não vai adiantar nada. Não adianta nada eu ser eloquente, ter o grande saber. Isso não vai me pôr no céu. Agora é lógico, abrindo aqui um parênteses. Eu não estou dizendo que você não tenha que fazer essas coisas. Mas eu estou dizendo também que isso é da vida de cada pessoa. É Jesus na vida de cada um. Então quem muda as pessoas não são as pessoas. Quem muda as pessoas, quem é que muda as pessoas? É Jesus. É Deus. É o Espírito Santo. Então, não é a gente que encontra o amor. É o amor que nos encontra. Não é a gente que encontra a verdade. É a verdade que nos encontra. E a paz, ela não está em eu fazer e eu buscar a paz. Eu estou tendo um grande problema, então eu vou orar para ter paz. Não, esse não é o objetivo. Orar é bom, é importante, eu preciso orar. Mas não é o orar. Eu passei 4 horas orando para ter paz. Quanto mais você faz coisas para buscar isso, mais isso se distancia de você. Porque é você querendo encontrar algo com as suas forças. E quando você tem Jesus na sua vida, quando você abre o coração e deixa Jesus habitar em sua vida, ele vai te ajudar a fazer tudo isso de uma maneira muito tranquila e leve. Vai ser leve. Ele olhava para os fariseus e falava assim, olha, vocês colocam um peso muito grande sobre as pessoas. Vocês exigem muitas coisas sobre as pessoas e não precisa disso tudo. Vocês estão forçando a barra. Eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida. Tudo que vocês precisam é em mim. E volto a dizer, quando o apóstolo Paulo ele diz, anulamos, pois, então, a lei por causa da fé, ele diz, não, de forma alguma. Mas a ênfase dele é, nós não podemos achar que é a obra que vai nos salvar. Primeiro, a gente é salvo por Jesus. E quando a gente faz algo, eu tenho que ter em mente, eu não estou fazendo isso para alcançar alguma coisa. Eu estou fazendo isso porque eu já alcancei. Então, nós precisamos ter uma atitude interna que vai nos conectar a isso tudo. Vamos lá. O apóstolo Paulo, quando ele fala ali em Efésios 2, 9, 8, 9 e 10, ele fala que ali nós somos salvos pela graça, não é assim? Pela graça somente. E quando você lê o verso 10, ele fala assim, fomos salvos pela graça e para as obras pelas quais Deus preparou de antemão. Que obras ele está falando? Da lei, dos mandamentos, da obediência, da abstinência de coisas que a gente sabe que vai fazer mal para a gente. Então nós somos salvos para as obras, e não é as obras para ser salvo. Percebe? Então ele começa falando, somos salvos pela fé, unicamente pela fé, para as obras. Então primeiro, é isso que acontece. E a outra coisa, não é pela força e não é pela violência. É pelo quê? O que Deus fala? É pelo quê? É pelo meu Espírito. Então, se o Espírito Santo de Deus não estiver habitando em nós, nos apresentando Jesus diariamente, não vai adiantar nada. Percebe? Então, quando você tem Jesus, você vai orar, é automático. Por quê? Porque você está conectado com alguém que é real. Porque Jesus, ele é real. Percebe? Ele é real. Você pode estar aonde você estiver na sua vida, em qualquer circunstância. Se você estiver com Jesus, depois você vai perceber que aquele foi o melhor momento da sua vida.
É ou não é assim? É assim. Mas vamos lá. Eu quero convidar você para a gente ler juntos o Salmo 39, perdão, Salmos 13, Salmos 19, verso 13. Salmos 19, verso 13. O salmista Davi, ele nos ensina como é que a gente faz essa conexão com Jesus. Como é que a gente faz para deixar Jesus dirigir a nossa vida. O Davi, ele já sabia disso. Olha que interessante. A gente vai ver isso agora. Capítulo 19 dos Salmos, achou? Versículo 13. Versículo 13. Davi está fazendo uma oração. E quando chega no versículo 13, ele está ali exaltando a criação, mas no versículo 13 ele faz um pedido para Deus. Ele fala assim: e também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Davi, ele sabia que se ele ousasse abrir mão da humildade para a soberba e abrir portas para a soberba, ele estaria correndo um grande risco. E toda vez que a gente entra numa situação muito desagradável e se envolve, às vezes, numa situação ruim, num problema, às vezes, qualquer circunstância, você pode observar, às vezes a gente se exaltou um pouquinho ali. Você pode perceber, toda vez que eu e você nos exaltamos, a gente quebra a cara. Começa a observar. Toda vez que você ousar se exaltar em algum momento, né? Porque o orgulho, quando ele é alterado, ele tem vários nomes, né? Obstinação, soberba, arrogância. Que outros nomes tem? Tem vários outros nomes, que fugiu aqui, eu estou com esses aqui. Mas você pode, talvez, buscar ali no Google, dar um Google, buscar pela IA, você vai ver quais são aí os sinônimos, né? Então, quando a gente fala do orgulho, o orgulho ele é algo ainda saudável quando a gente consegue lidar com ele. Por exemplo, você que tem a sua filha ou seu filho, e aí o seu filho ou a sua filha faz uma coisa que você sente orgulho. Isso é uma coisa boa. Deus, ele tinha orgulho de Davi. Davi, ele tinha orgulho de andar com Deus. O apóstolo Paulo, ele tinha orgulho de ter Cristo. A cruz de Cristo era um orgulho para o apóstolo Paulo. Então, até aí tudo bem. O problema é quando há uma alteração. Quando eu e você nos exaltamos de qualquer maneira, a gente toma um escorregão. Por isso que Salomão ele diz assim, que o orgulho ele antecede a queda. Ou seja, antes de uma pessoa sofrer uma queda, ela se exalta. E isso é uma coisa imediata. Ele não está falando uma coisa assim de a longo prazo, é coisa imediata. Você se exaltou, toma cuidado. Então, se exaltar é dar lugar para o diabo. O apóstolo Paulo não fala lá, não deis lugar ao diabo. Se exaltar é dar lugar ao diabo. Achar que eu sou salvo pelas obras é dar lugar ao diabo. Achar que Deus está feliz comigo porque eu fiz uma coisa legal é dar lugar ao diabo. E aí você pode dizer, nossa, Patrick, eu acho que você está exagerando. Você acha que eu estou exagerando? Se você acha que eu estou exagerando, então a gente está
Então eu acho que eu estou meio doido. Eu acho que eu estou talvez enlouquecendo. Não é à toa que Deus ele fala que Davi ele era um homem segundo o coração dele. Sabe por quê? Porque Davi ele poderia ter a posição que fosse. Ele sempre tinha uma atitude de humildade. E aí tem muita gente que fala assim, Patrick, mas a humildade é uma coisa muito fraca, né? Não. A humildade, você tem que ser muito corajoso para ser humilde. Você tem que ter muita coragem para ser humilde. A humildade é a capacidade que eu e você temos de pensar na ideia e na possibilidade de que nós podemos estar errados em algumas ideias, em algumas coisas. Percebe? Humildade é reconhecer que eu tenho qualidades, sim, mas isso não me torna melhor que ninguém. Isso é humildade. Humildade é a capacidade de eu entender que existem pessoas, que cada pessoa tem as suas habilidades e capacidades, e eu devo reconhecer essas habilidades. Isso é humildade também. Humildade é quando eu respeito as pessoas. É quando a gente procura deixar aquela arrogância, aquele orgulho, aquilo que é ruim, que eu e você temos diariamente, a gente precisa lutar com isso. Percebe? Então, humildade por exemplo, Jesus ele fala assim que bem-aventurado os humildes, porque eles vão herdar a terra. Os humildes não precisam lutar pela terra. Eles só precisam ser humildes e reconhecer que eles não podem contra o diabo. Eles não podem contra o pecado. Enquanto a pessoa está ali tentando vencer o pecado, ela está numa atitude de arrogância, de orgulho, de soberba. Por quê? Porque não se luta contra o pecado. Esse é o maior erro que nós cometemos. Nós lutamos para estar com Jesus. O ramo, ele precisa estar ligado à videira. Quando ele está ligado à videira, ele produz fruto. E ele se torna uma bênção. O ramo ele não precisa ficar se batendo, caçando, dando um jeito para ele produzir frutos. Ele só precisa estar ligado à videira, reconhecer que ele depende da videira. Percebe? E aí, quando a gente vai avançando nesse ponto, você vai lendo as cartas do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo ele fala assim: já não sou eu quem vive mais, agora é Cristo que vive em mim. Sabe por quê? Porque ele tomou uma grande decisão. E a decisão do apóstolo Paulo foi: eu não me apoio mais nos meus status, eu não me apoio mais na minha capacidade, em tudo que eu... Não, eu abri mão. Tudo isso para mim eu considero como esterco. Isso para mim não é nada. Eu abro mão disso tudo para ganhar Cristo. Isso é humildade. A humildade, ela é a cola que nos conecta com Deus o tempo todo. A humildade é aquela atitude de Deus, precisa ser o Senhor aqui o tempo todo. A hora que você começar a ousar abrir mão de tudo que você acha que você tem de bom, que você é de bom, e começar a deixar Jesus habitar na sua vida, conduzir a sua vida, você não vai precisar fazer esforço nenhum, absolutamente, para vencer o pecado, para vencer um vício, para vencer um pensamento mau, para vencer qualquer prática que você sabe que vai tirar você do céu. E o apóstolo Paulo fala que aquele que começou em vocês boa obra, ele vai terminar. Então não é vocês, não sou eu, é ele. É difícil, né? E eu fico olhando isso, eu falo, esses tempo atrás, até um tempo atrás, na verdade, ao longo da minha vida na igreja, eu ficava pensando assim: Deus, eu não acho justo, isso só comigo, eu nunca falei isso para ninguém. Eu pensava assim: Deus, não é justo não. Eu acho que o Senhor está querendo muita coisa quando o Senhor fala que a gente tem que morrer para a gente mesmo e deixar Jesus viver em nós. Onde que fica eu? Onde que eu entro? Como é que fica eu, Deus? Eu não entendo isso, eu não compreendo isso. Como que eu posso entender? Porque o Senhor não está querendo me anular?
Então, era melhor eu não ter sido criado, porque se é para mim morrer e Jesus viver em mim, eu não entendo isso, eu não sei o que é isso. E eu não sei mesmo. E eu estava sendo muito sincero com Deus. Eu falava para Deus, eu preciso entender isso, porque se o apóstolo Paulo entendeu e ele dizia, então eu também quero entender. O que é esse morrer para Cristo? E aí eu comecei a entender um pouquinho. Que esse morrer para Cristo é quando eu tento fazer as coisas do meu jeito, da minha maneira. É quando eu acho que eu vou conseguir. É quando eu começo a querer flertar com o pecado, que eu sei que eu não posso contra o pecado. É quando eu começo a fazer umas coisinhas, sabe? Tipo, eu vou fazer isso aqui, mas eu acho que não vai ter problema nenhum. E aí daqui a pouco a gente vai e corre para Jesus de novo. Então, não, isso daí é um peso muito grande. Então Deus, ele quer que a gente continue vivendo, ele quer que o Patrick continue vivendo, mas não o Patrick no pecado, no mal, sem Jesus. Percebe? Ele quer que nós sejamos humildes o suficiente para que a gente reconheça o tempo todo que nada em nós vai nos pôr no céu, nada em nós nos dá mérito nenhum, porque não dá. Não dá. A gente precisa de Jesus o tempo todo. E é até complicado de eu trazer aqui para vocês e tentar explicar, porque eu também não consigo explicar muito, mas eu estou tentando explicar com base naquilo que o apóstolo Paulo diz, que Jesus diz. Então a gente precisa orar para Deus, falar, Deus, me ensina a ser ramo. Me ensina a deixar o Senhor fazer a sua obra na minha vida. Me ensina a abrir mão daquilo que eu acho que... E aí é o tempo todo. Então, quando eu chego na igreja e vejo um irmãozinho falando e contando a história, e aí eu falo, poxa, eu sei que eu não sou perfeito, mas esse irmão aí, coitado, ele precisa de ajuda, ele precisa de Deus. Ainda bem que eu não sou como esse irmão, porque, nossa, eu não sei se eu ia aguentar isso não, porque, olha, esse irmão aí está complicado, hein? Essa irmã está complicado. Ainda bem que eu não sou como ele. É isso. No cotidiano, é isso. É quando a gente acha que a gente é melhor que alguém. A gente não é melhor que ninguém. E toda hora, o tempo todo, a gente precisa estar sempre voltando, dando um passo para trás, o tempo todo dando um passo para trás. Opa, peraí que isso aqui não é de Deus, não. E aí eu comecei a entender, porque eu também achava que Paulo estava exagerando quando ele dizia orai sem cessar. Eu falei, e aí, que hora que a gente faz as coisas? Se é para orar sem cessar, como é que é isso? E o orar sem cessar é estar ligado a Deus, a Jesus. Jesus, olha, fica aqui comigo, Jesus. Me ajuda, olha, Jesus, isso aqui para mim. E claro, né, você vai ali tendo, dentro da sua experiência, da sua maneira, você vai aprendendo, a gente vai aprendendo. Mas é o tempo todo a gente recuando e falando... Então, quando você está dirigindo, você não precisa dirigir correndo naquela pressa. Você pode ir se programando e mudando para você não deixar o eu tomar conta, o orgulho tomar conta, a arrogância tomar conta. E aí você, batendo farol atrás do carro, vai, sai da minha frente, que aqui quem manda sou eu, que eu estou andando, eu sou o bom. Não, escolhe a faixa da direita. Entende? A humildade, ela vai pela faixa da direita quando precisa. E se precisar uma hora ir para a esquerda, você vai saber, mas vai com humildade. Percebe? Dentro de casa é a mesma coisa. A gente precisa, quando nós temos isso, e nós vamos buscando isso, e dando aquele passo para trás na humildade, deixando Jesus guiar a nossa vida, a gente para de achar que é a gente que manda. Faz isso aqui, faz aquilo ali, você errou, pega aquilo lá, olha o que você fez, eu não gostei disso, eu não gostei daquilo. Não, a gente trata com respeito, a gente trata com humildade, a gente reconhece que a outra pessoa não é perfeita. Percebe? Que a outra pessoa não é perfeita.
E a gente vai indo, dando um passinho de cada vez. Às vezes a gente vem à igreja e vê lá o irmão pregando, nossa, esse irmão fala demais. Esse irmão, olha o jeito que esse irmão está vestido. Meu Deus, como que pode uma coisa dessa? E aí a gente tem que dar o passo para trás. Meu Deus, tem misericórdia. Olha o que eu estou fazendo. Então, quando a gente faz isso, a gente está dando lugar para quem? Para Jesus ou para o diabo? Para o diabo. Percebe? E aí eu comecei a entender isso. E aí eu comecei a fazer uma recapitulação na minha vida. E eu comecei a entender muitas coisas. E eu lembro que quando eu estava começando a aprender sobre Jesus, sobre Deus, eu estava encarcerado, eu estava preso, condenado, cumprindo pena, e eu estava sentado no cantinho, com um livro na mão, lendo o livro Eventos Finais, e lendo aquele livro, eu comecei a sentir paz, não porque eu estava lendo o livro, porque o ler a Bíblia, o orar, não é isso que vai nos salvar, isso nos mantém ligado a Jesus, mas não é esse fazer que nos salva. Faz sentido, gente, para vocês isso? Eu não estou dizendo para você não ler a Bíblia, eu estou dizendo, leia a Bíblia, mas não leia achando que é o ler que vai te conectar com Jesus. O que vai te conectar com Jesus é você aceitar o que está ali. É você dizer, Deus, eu quero isso para a minha vida. Eu quero ir para o céu, eu quero entrar no céu. E aí eu lembro que teve muitas coisas que aconteceram e que não era eu, era Jesus. E aí eu comecei a entender que eu estava que nem os Gálatas, que foram salvos pela graça e agora estavam querendo ser salvos pelas obras. E o apóstolo Paulo repreendeu eles, dizendo, olha, vocês começaram bem, vocês começaram pelo Espírito, pela graça. Mas eu não sei o que aconteceu com vocês agora estão tentando fazer do jeito de vocês. E aí eu comecei a entender, e quando você começa a voltar atrás, você vai ver que muita coisa Deus já vinha trabalhando na sua vida lá no começo, e era Jesus na sua vida. Era Ele te salvando, te dando paz, te dando alegria. E aí eu fecho trazendo o último pensamento, quando o apóstolo Paulo, quando Pedro, ele viu Jesus andando sobre as águas, e ele falou, Jesus, deixa que eu vá contigo. Jesus falou, Pedro, bora lá, chega, vem. E aí Pedro, confiante, como uma criança, acreditando, então ele começou a andar, e ele começou a ir na direção de Jesus, só que a Bíblia nos dá a sacada. Quando ele parou de olhar para Jesus e começou a olhar o vento que vinha aqui com muita força, e a se distrair, quem sabe, ali pelos discípulos, tipo, olha, eu estou andando sobre as águas. Ele deu lugar para quem? Para o diabo. Ele tirou os olhos de Jesus. E quando ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. E quando ele começou a afundar, ele teve um momento de lucidez. Jesus me salva. E Jesus, na hora, já estava ali segurando nos braços dele. Entende? Então, que eu e você não tiremos os olhos de Jesus. Porque é Jesus quem vai mudar a minha e a sua vida. Que eu e você não deixemos de cumprir e buscar e pedir para que Ele em nós nos ensine a ser humildes, nos ensine a fazer o que Ele deseja que a gente faça. Que eu e você possamos nos humilhar para Deus, reconhecendo que é Ele na nossa vida, que sem Ele nós não somos nada. Quando a gente lê a lição que a gente está estudando das cartas do apóstolo Paulo, não é mais o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo já não existia mais. Era Jesus na vida dele. Então, tudo que a gente vê do apóstolo Paulo não é dele. Era Jesus nele. Era Jesus nele. Então, que seja em tudo Jesus na minha e na sua vida. E que todas as nossas ações, por mais desafiadoras que seja, mesmo que a gente não consiga seguir à risca, porque a ideia não é você seguir à risca. A ideia é você não tirar os olhos de Jesus. A ideia não é você ser perfeito e perfeita, porque se você fizer isso, você vai estar de novo dando lugar para o diabo.
A ideia é você olhar para Jesus e deixar Jesus cuidar de você. Então, que eu e você possamos nos agarrar a Jesus, aprender com Jesus e deixar Jesus mudar a nossa vida. Que Deus nos abençoe. Perto de Jesus, sempre quero estar. Tudo que eu preciso aqui, sempre encontro junto a ti. Quero aqui ficar, nunca me afastar e abrigado em ti, Senhor. Sinto teu amor por mim. Tu és o meu Deus, quero só a ti. Quero entregar o meu viver, Senhor. Se quero estar bem junto a ti, Jesus. Perto de Jesus, sempre quero estar. Tudo que eu preciso aqui, sempre encontro junto a ti. Quero aqui ficar, nunca me afastar e abrigado em ti, Senhor. Sinto teu amor por mim. Tu és o meu Deus, quero só a ti. Quero entregar o meu viver, Senhor. Se quero estar bem junto a ti, Jesus. Bem junto a ti, Jesus. Jesus, ele faz um convite para mim e para você. Ele diz assim: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, né? Porque ele é suave e o meu fardo é leve. E aprendam comigo, porque eu sou manso e humilde de coração. Então, se tem alguém que vai nos ensinar o caminho, se tem alguém que é o caminho, é Jesus. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por tua graça, por tua misericórdia
porque é por causa delas que nós estamos aqui. Nós te louvamos pela tua palavra e pedimos que o peso, que o fardo pesado que há sobre nós, nessa loucura, nessa tentativa desenfreada de tentar agradar ao Senhor, de tentar entrar no céu com as nossas forças, de tentar fazer o que é certo com as nossas forças. Isso pesa, Senhor. Isso cansa. Isso nos deixa fatigados. E nós queremos pedir que o Senhor tire de nós esse jugo que é pesado, que é desconfortável, e coloque sobre nós o jugo de Jesus. Coloque sobre nós o fardo de Jesus. Melhor ainda, esteja conosco, Senhor. A sua palavra, o Senhor promete: eu estarei com vocês todos os dias, até o fim. Ajuda-nos a lembrar disso. Ajuda-nos a não nos esquecermos que nós temos Jesus para fazer por nós o que nós não somos capazes. Abençoa-nos, Senhor. Leva-nos em paz para casa. E permita-nos ter essa experiência mais próxima do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.